Vou fazer. Vou fazer só exercícios aí para ir fixando, certo? Então, eu comecei a gravar a aula agora, então não tem problema não. Então, vamos lá, galera. Então, a gente fez esse primeiro exercício aí, passar para o segundo exercício aí. Esse segundo exercício, ele fala o seguinte, ó, determine, no caso aí, ó, as medidas A, no caso, a medida ABC, indicadas na figura, sabendo que a medida do arco AB, então eu vou vir bem aqui, ó, no arco AB, ó, o meu arco AB, olha só, meu arco AB. O meu arco AB, mas toda hora eu estou aumentando aqui a espessura dessa caneta aqui. Pera aí, galerinha. Pronto. O meu arco AB, ele mede igual aí a 125 graus, certo? O meu arco aí, AB. AB mede 125 graus, certo? E a medida do arco CD, olha só, esse arco CD, certo? Vai ser igual a quanto? 65. E ele quer saber o valor, no caso de A, deixa eu apagar aqui para não ficar riscando muito, ele quer saber o valor desse ângulo A, o valor desse ângulo B e o valor desse ângulo C. Ele quer saber isso. Então, inicialmente, eu vou esquecer o B e o C. Por quê? Porque eu sei calcular o seguinte, galera. Eu sei calcular esse ângulo bem aqui, ó. Esse ângulo sempre ele vai ser metade de 125 menos metade de 65. Então, o meu ângulo A, ele vai ser igual a quanto? Ó? 125 dividido por 2 menos 65 dividido por 2. Por que menos? Porque o ponto A, o ponto P, que tem o ângulo A, veja bem, ele está fora. Se ele está fora, no caso, eu vou fazer aí esses cálculos aí, ó. Então, olha só, 125 dividido por 2 dá igual a 62,5, certo? 65 dividido por 2 dá 32,5 graus, certo? Então, aqui é graus. Então, a medida de A vai ser o quê? 62,5 menos 32,5. Ó, 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 6 menos 3, 3. Então, aqui vai ser igual a 30 graus. Então, o meu A vale quanto? Meu A vale, no caso aqui, ó, 30 graus. Então, descobri o valor de A. Então, cadê o A? O A aqui, ó, eu já matei ele. Agora, eu vou partir, no caso aqui, para o meu ângulo B. O B, ele vai ser o seguinte, o meu ângulo B, ele não está inscrito dentro da circunferência? Não está inscrito dentro da circunferência? Ó, se está fora, eu somo. Se está fora, se está fora, eu vou subtrair. Se está dentro, o que eu faço? Eu somo. Se está fora, eu vou subtrair. Se está dentro, no caso, eu somo. Vai ser o mesmo cálculo. Veja bem, vou até mudar a coloração aqui, ó. O meu ângulo B, ele vai ser quem, ó? 125 dividido por 2, mais, no caso aqui, ó, 65 dividido por 2. Mas, galera, veja bem, o ângulo B, certo? Olha só, ele compreende essa circunferência aqui, ó, CD e AB. Por isso, beleza? CD mais AB. Estão vendo aqui, ó? O ângulo B, a cara dele aqui, ó, tá virada para quem? Para 65. E as costas deles aqui, ó, tá virado para quem? Para 125. Eu poderia fazer o mesmo aqui com C? Não poderia. Por quê? Porque ele não me deu o valor do meu arco, no caso aqui, ó, BC, certo? E nem o valor do meu arco AD. Por isso que eu escolhi o B bem aqui, tem que prestar bastante atenção. Porque o C, ele tá virado para cá e as costas dele virado para lá, certo? Então, tem que prestar atenção nisso. Então, eu vou calcular o B. O B, ele é um ângulo que está, no caso aí, ó, o seu vértice está fora da circunferência, tá vendo? Está fora da circunferência. Vou dar um Ctrl Z aqui para ficar mais limpa a imagem. Então, eu posso fazer muito bem 125 dividido por 2, mais 65 dividido por 2. Olha, 125 dividido por 2 eu já sei, dá quanto aqui, ó? 62,5. No lugar do mais, agora aqui eu vou colocar, no lugar do menos, eu vou colocar o mais, e aqui dá 32,5. O meu B, ele vai ser, no caso aqui, ó, 5 mais 5 dá 1, 5 mais 5 dá 10, vai 1 e fica 0. 2 mais 2 dá 4 com 1, que foi 5, certo? E pronto. E 3 mais 3 aí, no caso, 9. Então, aqui vai dar igual a 95 graus, certo? Então, meu ângulo B, certo? Esse ângulo B aqui, ó, meu ângulo B, eu acabei de matar ele aqui, certo? Ele vale
95 graus. Galerinha, agora olha só uma coisa aqui no GeoGebra aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui um segmento de reta, certo? E vou colocar, sabe o que aqui, ó? Um ponto bem aqui, certo? Eu vou colocar um ponto bem aqui, vou pegar um outro segmento de reta, peguei uma reta, né? Um segmento de reta, certo? E colocar bem aqui, ó. Por exemplo, aqui, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu vou medir aqui, ó, ele mede quanto, esse ângulo? Ele foi ao contrário, mas eu acerto ele. Esse ângulo aqui, ele mede 60,83. Então, esse ângulo aqui, ó, a soma desse ângulo, mais esse outro ângulo que está aqui do outro lado, tem que ser quanto? A soma desses ângulos aqui, ó, que eu vou fazer agora, tem que ser quanto? 180. 180. Vocês concordam comigo que é 180? Então, tá todo mundo aí de acordo que é 180? Então, olha só, o rosa mais o verde, ele tem que ser quanto? 180, beleza? O rosa mais o verde, ele tem que ser igual aí a 180. Agora, vê se vocês concordam comigo. O B aí, ó, deixa eu apagar aqui, ó. O B mais o C tem que ser quanto? 180. Então tem que subtrair 180 de 60. Não. 180 menos 65. Menos 95, né? Porque o meu B eu descobri que ele vale 95, certo? Então, o meu C, ele vai ser quem? 180 menos quanto? Menos 95. Por quê? Porque B mais C tem que ser quanto? Tem que ser 180. Então, o que que falta para 180? No caso aqui, vai faltar 85 graus, beleza? Então, o meu C vale 85 graus. Dúvidas? Tranquilo? Professor, Dúvidas, traumas? Oi, fale. professor, se tivesse a medida do arco AD e do arco CB, poderia fazer do jeito que fez com B, né? Poderia. Isso. No caso aqui, ó, se ele me fala essa medida aqui, ó, se ele me fala essa medida bem aqui, ó, eu ia fazer ao contrário, eu ia calcular o C e depois achava o B, se ele me desse essas duas medidas aqui. Eu ia fazer o contrário. Exatamente. Perfeito? Posso avançar? Vamos avançar aqui para dar tempo da gente fazer a aula toda. Então, vamos aí. Certo? Estão apagando aí com a minha super, mega, ultra borracha. Certo? Estão apagando, ela apaga tudo aí, até... Então, vamos lá. Agora, essa questão que a gente tem que dar uma pensada nela aí com mais cuidado. Por quê? Quais as informações que eu tenho nessa questão aqui? Veja bem, no lugar dele me dar aqui, ó, esse arco CD, ele não me fala o valor do meu arco CD. Ele me fala o valor do meu ângulo, no caso do meu ângulo que está externo, do meu ângulo M. O meu M vale 35. Então, eu sei muito bem o seguinte, ó, que 35, certo? 35, ele é igual, certo? Ele vai ser igual a 157 dividido por 2, que é esse maior arco aqui, ó, 157 dividido por 2, menos, no caso, esse outro arco que é menor, que eu vou até desenhar de outra cor aqui, ó, deixa eu pegar aqui um azul, que é mais forte, um verde. É menos esse arco aqui, ó. Então, é esse arco maior menos esse arco menor. Mas reparem bem, ele não me dá o valor do meu arco CD. Ele não me dá o valor. Ele pergunta o quê? Quanto mede o arco CD? Mas eu sei que a fórmula é o seguinte, né? Que a fórmula não, raciocínio, né? Que o meu 35, ele é igual a 157, o meu arco maior, menos o meu arco menor. Quanto é que vale o meu arco menor? Não sei. Não sei, porque ele não me diz. Então, eu vou escrever aqui, ó, que o meu arco menor mede quanto? Mede X. Então, esse meu arco aqui CD, meu arco CD aqui, ó, eu chamei ele de X, porque eu não sei o valor dele. E agora, o que que eu faço? Tenho que resolver essa questão, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 35 é igual 157 dividido por 2 dá quanto? 157 dividido por 2. 157. Não vou fazer aqui 157 dividido por 2, não. Vou fazer aqui também, ó, galera. Desculpa, eu esqueci. É dividido por 2. Beleza? É isso mesmo? Isso que eu ia perguntar. Porque quando você passa o X pro outro lado
como é que fala? Excluindo a incógnita, o outro vai passar para o outro lado dividindo de novo, né? Isso. Então, olha só o que, que eu vou fazer aqui, ó. Repara bem. Cadê? Era aqui que eu queria apagar. Ó. Repara bem, isso aqui dividido por 2. Veja bem, olha só, esse daqui não está negativo? Ele não está negativo? Eu vou jogar ele para esse outro lado aqui da igualdade positivo. E esse daqui, que ele é positivo, eu vou jogar ele para o outro lado aqui da minha igualdade negativo. Eu vou fazer uma troca, ó. O menos x sobre 2 vai para o outro lado positivo, então ele vem assim, ó. Ele vai vir x sobre 2 positivo, certo? É igual, olha só, o 157 dividido por 2, ele continua onde é que ele está, e o 35 vem para o outro lado como? Negativo. Beleza? Vai ficar assim. Beleza? Vai ficar dessa maneira. Professor, Agora, o x dividido por 2 não deveria ficar 2x, não? Porque quando você vai passar o 2 para o outro lado e passar de novo. imagine isso daqui, ó, como uma fração. Imagine isso aqui como uma fração. Por exemplo, se fosse uma fração, eu não posso representar ela, por exemplo, se ele fosse 1 sobre 2. 1 sobre 2 não era a mesma coisa que 0,5? Então, olha só, eu não troco na hora que eu jogo x sobre 2 para o outro lado, certo? Eu estou levando a fração por completo. E outra, eu vou trocar quando ele tiver, no caso, aqui ele está subtraindo, eu estou passando ele para o outro lado, somando. Se eu quero passar esse 2 para o outro lado, ele vai multiplicando. Mas no caso, eu passei o que? A fração completa. Como eu passo a fração completa que está subtraindo, ela vai o quê? Positiva. Vai o número todo, beleza? Como se tivesse parênteses, né? Isso, como se tivesse parênteses, vai o número todo, certo? Então, agora eu fiz isso. Agora, o que que eu vou fazer? Olha só, vou colocar um parêntese aqui, ó, e vou passar esse 2, ele não está dividindo? Ele vai passar para o outro lado como? Isso, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 157, certo? Dividido por 2 menos 35. E o 2, ele foi ali, ó, multiplicando todo mundo. O 2 foi multiplicando todo mundo. Certo? Então, o meu x vai ser igual. Veja bem, 157 dividido por 2, eu vou aplicar o quê? O chuveirinho. Vou multiplicar esse por esse e o 2 depois, no caso aí, por 35. Então, veja bem, vai ficar ó, 157 dividido por 2 vezes 2, menos 35 vezes 2, que é 70. Olha só, esse 2 vai embora com esse 2. Então, fica x é igual, esqueci do igual aqui, ó, fica 157 menos 70, certo? 157 menos 70, isso dá igual a 87 graus, beleza? Deu para entender? Foi confuso essa daí? Querem que eu faça a repetição? Deu para entender, só deu uma confundida ali no 157 dividido por 2, que corta Beleza. com o multiplicando, mas deu para entender porque se fizesse essa divisão e multiplicava depois, dava o mesmo número. Isso, justamente. Por isso que eu não quis dividir 157 por 2, porque eu já tive a noção aqui, né, que na hora que eu fosse multiplicar esse 2 aqui, embora com esse outro 2. E aí ficou mais fácil de resolver. Mas quando vocês estiverem aí na revisão aí, vocês vão se atentar a esses pequenos detalhes aí. Galera, eu vou fazer só mais essa daqui, certo? Porque senão o nosso tempo história vai chegando perto do almoço, eu sei que vocês estão impacientes. Agora veja bem o que, que eu vou fazer nessa questão aqui. Ele fala, na figura as retas RS são paralelas, o ângulo A mede 60, certo? Mede 60, e o ângulo B mede 80. Qual é a medida em graus do ângulo, no caso aí do ângulo C, certo? Do ângulo C. Olha só o que, que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma reta aqui, ó, e essa reta aqui eu vou chamar de R, eu vou pegar essa outra reta que eu vou chamar de S. Essa reta aqui, ele não desenhou só essa partezinha, eu vou fazer ao contrário, eu vou desenhar ela completa, ó. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui de vermelho aqui, ó, eu vou dizer que ele mede quanto? Ele fala aqui, ó, o ângulo A mede 60, então aqui mede 60, beleza? Agora, olha só, tem essa outra reta aqui, ó, peraí, eu vou apagar aqui, já eu volto nisso que eu estava falando. E eu vou pegar essa outra reta aqui, ó, que seria, no caso, ela completa. E agora eu vou fazer o que eu queria fazer. Então, veja bem, e eu vou fazer mais aberto, que ficou muito, como é que fala? Muito fechado, e aí a minha letra é muito grande.
vai dar ruim, certo? Colocar desse jeito assim, certo? Então, olha só, aqui no caso aqui são as retas, que é uma reta R, que ele falou que reta é? Tá escrito bem ali. Então, aqui é o meu ângulo A. Vocês concordam que aqui é o meu ângulo A? Meu ângulo A, ele mede quanto? 60. Certo? Ele fala que o meu ângulo B, meu ângulo B mede quanto? 80. Meu ângulo B mede 80. Que análise eu posso tirar? Que análise eu posso tirar aqui? Veja bem, esse ângulo aqui, a gente estudou a parte aí, dos ângulos correspondentes. Deixa eu dar um F5 aqui, A gente estudou a parte dos ângulos correspondentes, que é essa parte aqui. Veja bem, deixa eu ver aqui a melhor situação aqui para a gente avaliar aqui, Esse ângulo bem aqui, de 60, no caso aqui, esse ângulo aqui, ele tem um correspondente que é um ângulo E. Então, eu posso dizer aqui, que esse meu ângulo de 80, ele tem um correspondente, no caso, que vai ser lá em cima, Aqui também vai ser o quê? 80 graus. Por quê? Porque esse ângulo aqui, 80, ele é correspondente a esse outro ângulo, certo? Mas veja bem, esse ângulo bem aqui, se aqui é 80, como esse ângulo aqui é oposto pelo vértice, aqui também vai ser quanto? 80, certo? O mesmo raciocínio eu posso aplicar, Aqui, ele quer saber esse valor aqui, Aqui no mede 60, esse ângulo aqui no mede 60, o correspondente dele mede quanto aqui, 60. E aqui mede quanto? 60 também. Agora eu faço a pergunta, qual é a soma dos ângulos, no caso aí, qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Então, olha só. 80. Então, eu vou somar 80 mais 40 mais x, que eu não sei o valor desse ângulo aqui é um triângulo, tem que ser igual a quanto? A 180. É Se 60, eu somar... professor. Hã? É 180. É mais 60. Mais 60. Aqui vai ser 60? É 80 mais 60 mais x. 40, né? Beleza, vamos arrumar isso aqui. Mais 60, mais x, que eu não sei esse valor desse ângulo aqui, tem que ser quanto? 180. Então, se eu somar aqui, no caso aqui, 80 mais 60, no caso aqui vai dar, no caso, 140, certo? Mais x tem que ser igual a 180. Quanto é que falta eu colocar no lugar do x para dar 180? 40, né? 40 graus. Então, 140 mais 40 dá 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede quanto? Ele mede quanto? Mede, no caso aí, 40 graus. Certo? Ele mede 40 graus. Agora, veja bem, esse ângulo que está bem aqui, que está desse jeito assim, aqui mede 40, certo? Mas aqui não é metade de uma circunferência? Não é metade de uma circunferência? Quanto é que falta para 180 aqui, Vai faltar quanto? 140 graus. Vai faltar, no caso, 140 graus, então a resposta fica, no caso, aí a letra C. Confuso isso daí, galerinha? Galera, essa parte aqui, ela é meio que um quebra-cabeça, beleza? Então eu vou encerrar aqui e fazer a chamada, não saiam, por favor, certo? Que eu vou começar.